Se Deus é bom, por que que o mal existe? Essa é a pergunta. Pergunta que todo mundo faz, porque a gente cresce numa cultura onde a crença em um Deus é muito forte. Um Deus que é justo, um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso. Um Deus que prega a paz e prega o bem na figura de Jesus. E a cultura ocidental foi fundamentada no pilar que é Jesus e os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus veio para poder explicar o Antigo Testamento, dizer para as pessoas qual é a essência dele, né? Estudou Cabala a vida toda dele para poder sintetizar isso. A galera não entendeu naquela época, né? Mas a partir da morte dele, toda a nossa cultura foi fundamentada nesse pilar, de que a única lei que existe é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque Deus é bom, justo e misericordioso, e sua bondade permanece para sempre. É nisso que a gente é educado. É a partir disso que a gente é educado. Só que aí, diante disso, a gente se depara com um paradoxo. Tá, mas e aí? Deus é bom, mas tem um monte de desgraça acontecendo. As coisas não estão legais. Tem muita gente sofrendo, tem muita guerra acontecendo. Os próprios cristãos estão cometendo muitos atos de crueldade, né? Com familiares e tudo mais. Então, o que isso significa? Como é que Deus é bom e Ele permite que todo esse tipo de atrocidade aconteça? E as pessoas dizem, se Deus é bom mesmo, Ele vai ter que explicar isso aqui tudo. Pois bem. Eu vou dizer a minha opinião sobre isso, tá bom? Sobre o assunto. Se isso fizer sentido para vocês, vocês levam para a vida de vocês. Mas, para se perguntar sobre o que é mal, antes você olha para a palavra, né? Mal. E quando a gente pensa nas memórias que vem à nossa cabeça quando a gente associa essa palavra ao que é mal, ao que é ruim, a gente pensa em sofrimento, né? Tudo aquilo que causa sofrimento, tudo aquilo que causa dor é uma coisa ruim, é o mal, né? Só que se a gente parar para olhar um pouquinho mais profundamente para essas questões, a gente vai entender que, acima de tudo, o sofrimento é a reação da nossa mente a um não entendimento. A gente só sofre quando a gente não está entendendo alguma coisa, né? Então, enquanto você, sei lá, vamos dar uma ideia hipotética aqui. Você acha que está sendo traído, que alguém traiu você, mas é só uma suspeita, não tem nenhuma prova na prática. Aí aquele pensamento começa a vir na sua cabeça o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso começa a te causar dor, e estresse, e ansiedade, a percepção, né? Eu gravei um outro vídeo falando sobre isso. Enquanto você não está entendendo alguma coisa, do tipo, por que você foi traído? Por que sua esposa ou esposo não gosta de você e não se sente atraído por você? Se é esse o critério, né? E enquanto você não tem a prova concreta de que ele o fez ou não, enquanto você não entende os motivos, o que levou a pessoa a fazer isso, isso vai reverberando em você. E à medida que reverbera, você não consegue entender. E aí, quando você não entende, o seu hormônio libera hormônios de estresse, né? E aí, diante daquela liberação hormonal extrema, você tenta tomar medidas para encontrar alívio, né? Esse é o fundamento básico da dor. Uma coisa te machuca, dói, você não consegue entender,
E aí você busca alguma coisa no externo que possa sanar isso e que possa te trazer alívio de alguma maneira. Mas você entende que a raiz primordial do sofrimento nesse sentido é um não entendimento? Agora você para pensar em todas as pessoas que cometem atrocidades, guerras, violências dos mais variados tipos. Se você parar para olhar para a vida dela e olhar com atenção para a vida dela e perguntar para ela por que ela faz isso e começar a caminhar com ela pela história dela, pelos eventos pelos quais ela passou, você vai ver que aquela atitude em específico é resultado de uma série de não entendimentos que ela teve. Então ela sofreu violência, sofreu alguma coisa que a machucou e que ela não entendeu. E diante daquilo ela não sabe como reagir àquilo, porque ela não sabe por que ela teve que passar por isso. E aí, como ela não sabe por que ela teve que passar por isso, ela vai tentando reproduzir na sociedade o mesmo processo para entender. Inconscientemente é isso que ela está fazendo. Ela está reproduzindo o ato para ver se ela consegue entender por que o ato foi feito. Então, basicamente, toda violência é uma reação a alguma outra violência. Algumas violências são óbvias e lógicas, né? Tipo agressão física. Outras violências são psicológicas, emocionais, violências de ordem mental, né? Agressão verbal. E a pessoa não entende aquilo. Então ela reproduz para ver se a partir da própria perspectiva ela consegue entender por que alguém fez isso com ela. Então a base do mal, em última instância, é o sofrimento. E o sofrimento é um não entendimento. É a pessoa passando por eventos específicos, eventos que são dolorosos e que ferem ela de alguma maneira, sem entender por que isso teve que acontecer com ela e onde é que ela tem culpa nisso. E como ela não consegue encontrar resposta para isso, ela externaliza isso na forma de algum tipo de agressão. Essa é a ideia mais lógica que a gente tem do mal, né? Porque é aquilo que é mais aparente, mas ele se manifesta de diversas maneiras diferentes, algumas delas são mais sutis também. Por meio da manipulação de massas, da manipulação política, né? Então essas coisas mais sutis, a intervenção, a restrição, a tentativa de suprimir a liberdade alheia. Suprimir a liberdade alheia é uma forma de violência. É a pessoa não entendendo que todo indivíduo tem propriedade sobre si mesmo. E tem propriedade sobre as próprias atitudes e as próprias vontades. Mas se você olhar com atenção, toda forma de supressão da liberdade alheia é uma supressão da liberdade de si mesmo. Então aquela pessoa foi suprimida, ou ela se suprime de alguma forma, ela não consegue entender como ela pode ser ela mesma, como ela pode existir de maneira livre, e sem entender isso, porque ela foi suprimida de alguma maneira na história dela, na vida dela, ela vai também reproduzindo o comportamento a partir de si mesma. Porque reproduzindo o comportamento a partir de si mesma, ela consegue entender pela própria referência e se perguntar por que eu faço isso. A questão é que fazer a pergunta do porquê que eu faço isso é muito doloroso. Porque a pessoa vai ter que se perguntar sobre isso e vai ter que olhar para a própria história e olhar para o tanto de agressão que ela sofreu. Algumas delas não tão diretas e tão fáceis de se perceber e não encontrar resposta. Ela vai caçando até chegar num ponto que é o fim. No sentido de que, meu Deus, a partir daqui eu não sei qual é a referência, por que eu tive que passar por isso? E em última instância mesmo, isso aqui é uma coisa que eu vou bater sempre na tecla com vocês, eu vou falar continuamente mesmo. Todo evento pelo qual a gente passa na nossa vida
foi escolhido por nós no momento anterior à nossa encarnação. Todo evento. E a gente escolheu passar pelas dores também, tá bom? A gente escolheu passar pelas dores porque as dores vão mostrar pra gente valores. É um ponto de referência, é um incômodo. Existem duas coisas que nos ajudam a compreender propósito, o nosso propósito de vida. Os incômodos e as paixões. Incômodo é alguma coisa que você não entende. Que você não sabe qual é a resposta para aquilo. E quando você não sabe qual é a resposta para aquilo, você se incomoda e você se irrita. O que acontece é que todo incômodo, toda coisa que acontece no externo, quando chega até nós, se nos irrita, se nos incomoda, é porque tem alguma coisa na nossa história, na nossa vida, que ressoa com aquilo. No sentido de, por menor que seja um incômodo, aquilo vai falar sobre alguma coisa na sua vida que você passou e que você não conseguiu entender porque que você teve que passar por aquilo. Então você reproduz na forma de uma raiva, na forma de uma chateação e coisa parecida. Mas se você olha com atenção para o incômodo e entende esse princípio, o incômodo, por menor que seja, é a pontinha de uma rede, de uma teia muito intrincada de eventos, tá bom? Se você pega essa pontinha específica e puxa para observar a sua vida inteira, você vai entender que ele se correlaciona com algum tipo de evento pelo qual você passou. Aí você precisa entender esse evento em todas as dimensões. Por que que ele aconteceu? Aí você olha a perspectiva da outra pessoa e você observa o histórico de vida da outra pessoa. Você observa o seu próprio momento, como você estava naquela situação. Observa o contexto, o cenário social, geográfico, etc. e tal, que permitiu que aquele evento acontecesse. E depois que você analisa tudo isso e faz todo o processo, falta fazer uma pergunta. Ok, eu entendo tudo isso, mas por que eu? Por que que eu tive que passar por isso? Aí você vai ter que perguntar para a sua consciência macrocósmica. Você vai ter que perguntar para o seu santo anjo guardião, como os cabalistas chamam. Seu santo anjo guardião é uma parte da sua consciência que guarda dentro de si a memória de todas as suas vidas. Todas elas. Você vem, você encarna e você encarna com esquecimento. No outro vídeo eu posso explicar por que o esquecimento acontece. Mas essa consciência macrocósmica encarnou porque tinha alguma coisa de uma outra vida que ela não conseguiu entender. E como ela não conseguiu entender, ela precisou encarnar de novo para reviver a situação, para ver se ela consegue ter clareza. E o processo de evolução vai acontecendo por repetição mesmo, entende? No sentido de, sabe quando você precisa andar de bicicleta? Precisa aprender a andar de bicicleta? Você tenta a primeira vez, cai. Tenta a segunda, cai. Tenta a terceira, cai. Com o tempo, você vai começando a perceber como a bicicleta funciona. Quais são os detalhes e quais são os aspectos necessários para que haja equilíbrio nela. E aí, por meio da tentativa e da repetição, você vai começando a pegar o jeito. E você vai se adaptando. E você vai conseguindo finalmente andar e manter o equilíbrio. Esse processo de repetição é o processo que permite que a vida continue. Porque você vai revivendo a experiência
de maneiras diferentes, em contextos diferentes e com perspectivas diferentes para entender. Aí finalmente você entende, ah tá, tinha relação com tal coisa. E aí quando você entende isso, o próximo passo é entender como isso se conecta com o seu propósito. Eu estou falando sobre tudo isso porque essa é a perspectiva da sua consciência macrocósmica, do seu santo anjo guardião. Ele percebe, quando você passa por um evento, ele olha para ele e ele observa todo o contexto, todo o cenário. Ah, em 1400 eu passei tal coisa. Aí ele vai analisando aquilo tudo e acontece dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Por isso que eu estou passando por isso de novo. Então a sua consciência macrocósmica fala com você sobre esses aspectos todos, sobre como eles se conectam com todas as suas vidas. E quando ela entende isso profundamente mesmo, a próxima pergunta é: como isso se conecta com o meu propósito? O que esse evento fala sobre a minha missão de vida? Por que eu existo? Aí essa consciência macrocósmica vai dizer: cara, eu passei por todas essas coisas e eu entendi que todas elas machucam em níveis diferentes. Eu vim nessa vida para entender as minhas próprias dores e por que eu tive que passar por isso. E entendendo esse aspecto, eu posso entender o aspecto do outro também. Porque eu consigo observar o padrão. Então, a partir dessa dor em específico, eu consigo olhar para dores que são similares e que são parecidas e aplicar a resposta que eu encontrei para mim como conselho para outra pessoa. Ou como atividade, ou como execução, como aplicação prática de alguma coisa, que sintetiza o entendimento que eu tive sobre aquilo. Isso aconteceu por causa disso. E aí eu preciso passar isso para outras pessoas, a partir do meu entendimento. E aí, se couber na vida do outro, coube. Se não couber, tá tudo bem. Mas o processo começa comigo. Eu entendendo a mim mesmo. E quando eu entendo a mim mesmo, o processo de ter dúvida com relação a por que uma coisa aconteceu, cessa. E quando cessa, cessa o sofrimento. E quando cessa o sofrimento, você transforma isso em uma paixão, em uma motivação. Você olha para os seus dons e para os seus talentos e olha para as coisas boas que aconteceram contigo também, para entender o que motiva a sua vida. E quando você junta essa motivação com esse valor que você entendeu, com uma resposta que você vem dar para a sociedade, por meio do entendimento que você tem sobre você, e você soma a isso os seus talentos, as coisas mais naturais que fluem de você, aquilo que é mais natural, então você encontra propósito. O que você veio fazer na vida. Então, você entende que toda a origem do mal se correlaciona com o não entendimento do propósito? A pessoa está cometendo alguma coisa ruim porque tem alguma coisa sobre si mesma que ela não entende, e que ela precisa entender. Por isso que o mal não vai vir dessas maneiras óbvias. Às vezes ele vai vir disfarçado de bondade e de gestos de altruísmo. No sentido de a pessoa reproduzir um comportamento e reproduzir uma atitude sem entender as repercussões em todas as dimensões daquilo.
E ela acaba ajudando, tentando ajudar o irmão, ela acaba interferindo no processo de aprendizado dele. E às vezes criando dependências. A melhor maneira que você tem de ajudar qualquer pessoa e executar uma atitude boa é entendendo a si mesmo, entendendo sua própria vida, para ter independência, liberdade, autonomia, autoconhecimento. E aí você ajuda a outra pessoa a fazer o mesmo processo por si mesma, para se levantar com alegria e com felicidade por si mesma. Quando você não entende alguma coisa sobre você e não entende por que você está executando alguma atitude, algum comportamento, você está emitindo não entendimento. Bondade é uma defesa da liberdade, da própria liberdade, da liberdade do outro, mas uma liberdade alinhada com o propósito, com o entendimento do propósito, do que você está fazendo na Terra. Enquanto você não entende isso, você reproduz não entendimento. Bom, eu acho que por esse vídeo é isso. Eu vou gravar um outro vídeo ainda hoje, talvez esmiuçando um pouco mais essa questão. Aqui eu falei sobre um aspecto mais psicológico do mal e do sofrimento e por que o sofrimento acontece, né, e é reproduzido na sociedade. E no próximo vídeo eu quero falar sobre um aspecto mais macrocósmico e mais metafísico disso. Tá legal? É isso, galera. É o seguinte, a Luz da Vida é uma iniciativa, um sonho de criar uma sociedade e uma realidade onde todas as pessoas sejam livres e onde todas elas conheçam o próprio propósito e se curem emocionalmente das dores e não entendimentos delas. Nós queremos levar esse princípio para todo o país. Não a partir da nossa perspectiva, mas incentivando cada pessoa a descobrir a si mesma, olhar para si mesma com ferramentas estruturadas para isso mesmo, para que ela consiga entender cada um dos eventos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a Luz da Vida e por que a Luz da Vida existe, então olha nos links aqui embaixo, que vai ter um link para o site, vai ter um link para um outro vídeo meu, falando sobre por que a Luz da Vida existe. Enfim, e no site você consegue perceber também as aplicações práticas disso, como a gente pretende ajudar as pessoas a se conhecerem na prática também, tá? E no outro vídeo você vai entender por que eu faço isso, é um valor muito importante para mim. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com as pessoas, porque é bom pra gente e o YouTube começa a perceber isso e, enfim, aumenta o nosso engajamento, a gente consegue ser mais visto. Então, se você acha que essa ideia, que esse pensamento te ajudou de alguma maneira, você pode compartilhar com outras pessoas também, tá? Aí curte aqui só para dar uma ajudinha na gente também, pra gente conseguir chegar em mais gente, porque se você percebeu o valor nisso pra você, pode ter alguma outra pessoa pra quem você consiga perceber o mesmo valor, tá? Então é isso. Gratidão, gente. Beijo, beijo.